E aí pessoal, Dan aqui com mais um vídeo e hoje com mais uma atualização do iOS. Afinal, a Apple lançou ontem a versão do iOS 14.3. E essa é uma atualização que ela ficou aí até que um bom tempo em beta e a gente esperava que ela fosse ótima em performance e bateria, mas enfim, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá pra frente do vídeo, porque a história não é bem essa. Mas é claro que eu vou começar aqui primeiro falando sobre as novidades. Só antes, se você gostar desse vídeo aqui ou do conteúdo do canal, já se inscreve aqui que me ajuda bastante. E agora para as mudanças. E o iOS 14.3 ele vem principalmente aí para trazer duas novidades. A primeira delas é um aplicativo que ele chama Apple Fitness Plus. Esse é um aplicativo basicamente para trazer videoaulas de exercícios aí em várias modalidades. Então, com toda essa época de pandemia aí, a Apple viu uma boa oportunidade para você juntar o seu Apple Watch, iPhone ou Apple TV e trazer essas videoaulas para você conseguir fazer exercícios em casa. Porém, esse é um recurso que ainda não está disponível no Brasil. Ele foi lançado em países como Estados Unidos, obviamente, mas também União Europeia, Austrália, Canadá e alguns outros países. Mas no Brasil ele ainda não está disponível e a gente não sabe se tem previsão para isso ou se a Apple pretende trazer isso para cá ou não. E o segundo motivo para essa atualização aqui é para a Apple adicionar o suporte ao AirPods Max aqui para o iOS. Então, se você resolver aí comprar o fone de R$ 7.000 da Apple, você vai ter que baixar o iOS 14.3 para você conseguir fazer aquele pareamento automático que acontece com AirPods, AirPods Pro ou todos esses fones aí que tem o chip da Apple. E tiveram várias outras melhorias em alguns aplicativos e no sistema operacional como um todo, mas eu acho que uma última aqui que vale a pena mencionar é para você que comprou o iPhone 12 Pro ou 12 Pro Max. Porque a Apple adicionou mais um tipo de suporte de formato que é a Apple Pro RAW. E aqui, explicando bem por cima, assim, a parte de fotografia não é o meu forte, mas eu conheço um pouquinho. E aqui o que acontece é que quando a gente tira uma foto, a gente normalmente tem os formatos mais padrão, como é o caso aqui do PNG, JPEG ou até formatos especiais da Apple como o Rake. Mas para você aí que está acostumado com câmeras digitais, que hoje em dia nem precisam ser mais câmeras profissionais, a minha, por exemplo, é uma câmera comum, mas ele tem o tipo de formato RAW. E o que significa isso e o que isso tem a ver com os outros formatos? Então, quando você tem uma imagem aí JPEG ou PNG, essa é uma imagem que ela já foi processada. Então tiveram vários ajustes de cores e tudo mais para entregar aquela foto ali final, sem você ter que mexer ali em composição de cores, saturação, brilho e tudo mais. Ela já vem numa imagem ali, que no caso aqui, a Apple ela considera a melhor imagem possível. E mesmo vale quando você compra um Samsung e tudo mais. Cada uma faz o seu pós-processamento e te entrega a melhor foto que eles imaginam ali para aquela situação. E do outro lado, existe esse formato RAW, que é simplesmente a imagem sem o processamento. Então, quando você pega uma imagem RAW ou um vídeo nesse formato também, você vê que parece que ela está meio pálida e tudo mais. Porém, ali é onde você tem todo o controle. E daí, se você pega, por exemplo, um aplicativo como o Lightroom, você consegue mexer em todos os aspectos da imagem. E se você for bom nisso, você consegue imagens muito melhores do que essas pós-processadas aí, que os sistemas operacionais como o iOS ou Android eles fazem. Então, para você que gosta disso aí, a Apple adicionou mais um formato que é o Apple Pro RAW aqui para o iPhone 12 Pro e 12 Pro Max. E é isso em relação a novidades. Agora, em termos de correção de erro, eu realmente não vi nenhum aqui muito importante. Tiveram algumas correções aí, mas de coisas menores, que eu acredito que não tenha afetado muita gente. Então, o que eu vou falar aqui foi minha experiência com 14.2, algumas coisas, na verdade, uma principal que aconteceu comigo e o que aconteceu agora no 14.3. Então, no 14.2, acho que o meu maior problema aqui, que eu até comentei no vídeo, foi quando você estava ali com a máscara e ia desbloquear o Face ID, na hora que você ia digitar o código, o primeiro dígito ele nunca pegava. E a Apple tinha falado que tinha corrigido, eu achei que tinha melhorado, mas durante o dia a dia eu vi que não foi bem esse o caso. Então, várias vezes eu fui tentar digitar ali e o primeiro dígito ainda falhava. No 14.3, parece isso que agora que foi corrigido mesmo, eu fiz alguns testes e hoje durante o dia apareceu normal. Mas enfim, eu vou ter que gastar mais uns dias aí para ver se de fato melhorou ou não. Agora, um outro problema que eu não tive no começo do 14.3, mas que ele começou a acontecer ao decorrer, enfim, foi muito ruim, é que em muitos cenários o celular ele meio que ficava com algumas travadas e assim, independente do aplicativo e tudo mais. Você ia lá, você começava a mexer, trocar de aplicativo, enfim, eles davam uma travada e depois voltavam ao normal. Isso não foi nenhuma consequência, por exemplo, de superaquecimento. A temperatura estava normal, mas enfim, ele estava travando em vários momentos. Isso estava bem ruim. Agora no 14.3, aparentemente isso está melhor, mas enfim, eu vou testar mais um pouco aí para ter certeza. E por fim, um último problema aqui que eu estava tendo, não sei se aconteceu com mais alguém aí, era quando eu estava com o AirPods Pro conectado em outro aparelho, que não fosse meu iPhone, e daí eu ia aqui no Notification Center e nessa tela aqui, na hora de migrar para o AirPods Pro, quando eu clicava e conectava,
ele sempre travava e ficava um tempinho ali até eu conseguir conectar e de fato utilizar o AirPods. Então, aparentemente aqui eu fiz alguns testes e isso foi resolvido também. E enquanto a novidades e correções de erro, eu acho que é isso. Agora vamos falar sobre o principal aqui, performance e bateria. E eventualmente vou até parar de falar de performance, porque assim, tirando as travadas que eu tive na versão anterior, que eu não tive no começo, mas eu tive depois, a performance dentro do iOS 13, 14, ela continua a mesma, tá muito boa aqui, então eu não tive nenhum problema. Agora a questão da bateria. Enfim, espera-se que quando você está numa versão que fica bastante tempo no beta, que você não vai ter nenhum tipo desse problema. E no 14.2 eu vi uma queda leve ali na questão da bateria, nada muito grave, estava dando ali para levar no dia a dia. Porém, o 14.3 está um problema. Primeiro que hoje de manhã, na questão aí de 1 hora, a minha bateria ela desceu 10%. Enfim, é bem ruim, mas ao longo do dia sim, ela não desceu tão rápido. Se fosse 10% a cada hora, teria sido inviável. Mas chegando agora, no momento que normalmente eu estou com pelo menos uns 30, às vezes até um pouco mais de bateria, a utilização minha hoje foi até menor do que o normal, mas se a gente for ver aqui, vamos ver se eu consigo focar, mas ele já está no vermelho ali, ele já está com 19% e é uma bateria muito ruim para esse horário. Então, eu espero que melhore, tá? Pode ser que seja por ser o primeiro dia depois da atualização, isso acontece, mas normalmente não acontece tão ruim assim. Mas vamos esperar aí, vamos ver se essa questão da bateria melhora. E como eu sempre digo, tá? No meu caso, eu sou só aqui uma pessoa utilizando o iOS 14.3, então eu sempre peço a ajuda de vocês. Para você que já atualizou o iPhone, deixa aqui nos comentários abaixo como ficou, se melhorou, piorou e o que mudou. Putz, piorou por isso, melhorou por isso. E o que ajuda bastante o pessoal é se você também falar qual o modelo do seu iPhone. Porque daí todo mundo tem o melhor parâmetro se vale a pena ou não atualizar. A minha opinião, se vale a pena ou não, é que, assim, eu pularia, tá? Eu ainda acho que vale a pena esperar uma versão mais estável. A não ser que você tenha comprado o AirPods Max, e daí você vai precisar atualizar. Se não for esse o seu caso, eu acho que vale a pena pular. E quando finalmente chegar a versão estável, daí sim eu vou falar pra vocês, putz, vale a pena atualizar, porque é sempre bom manter o celular o mais atualizado possível. Mas nesse momento eu ainda pularia essa versão. E para você que ainda não atualizou, pega um pouquinho do que eu falei, se você teve os mesmos problemas que eu tive, daí se o seu iPhone estiver travando, talvez seja um cenário que vale a pena, porque pode melhorar, mas fica a ressalva aqui que a bateria, pelo menos no meu caso, ela não está muito boa. O meu iPhone é o iPhone 10, só como referência aqui, então se você está nessa versão também é algo a se considerar, a bateria do meu piorou bastante. Mas, mais uma vez, eu sou só um exemplo, leia os comentários abaixo, enfim, para o pessoal trocar ideia aí. E se você está tendo algum erro, deixe também nos comentários que eu tento ler a maioria de vocês e eu tento ajudar o máximo de pessoas que eu consigo. E eu acho que é isso pro vídeo de hoje, eu espero que eu tenha ajudado e se esse vídeo ajudou, como sempre, deixa o seu like aqui pra mim, me ajuda bastante. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve, que sempre que tem uma atualização eu trago aqui o vídeo pra vocês falando a minha experiência e se eu acho que vale a pena ou não atualizar. E mais uma vez, eu espero que nas próximas semanas aí eu consiga trazer vídeos novos com conteúdo um pouco diferente pra vocês também, além de somente atualização. É isso, até a próxima, fui!